Olha, sabes o que é que eu te digo? Novo ano, nova vida. Docinho da semana! Tananana. Eu acho que temos que ser sinceros que este episódio era para ter saído no ano passado, porque era perfeito para a primeira semana de janeiro, mas Não saiu, é o que é. sabem aqueles dias em que não dizem nada de jeito? Nós sentámos, gravámos, não dissemos nada de jeito. E pensámos, hoje não vai sair. E depois lançámos outro episódio. Mas hoje vamos falar sobre resoluções de novo ano e eu acho que estamos ainda a tempo, porque eu acho que as pessoas não escrevem a meio de janeiro. Ou quero-me convencer pelo menos disso, porque para pensar que este episódio jeito, faz não é? sentido, sim. Nós tendemos a moldar a nossa percepção consoante aquilo Exato. que nos dá jeito. Mas pelo menos já Tu então és perita nisso. Fechou. Eu quero até fazer aqui uma pequena partilha. A Clara é aquela senhora, por exemplo, vamos comprar uma coisa, ela tem interesse, custa 5,99. Se ela quiser comprar, ela vai dizer que é 5 para moldar a minha percepção, para eu achar barato e para ela comprar. Mas quando eu quero comprar e tu não queres comprar, já custa 6 ou quiçá 7. Já reparaste, tens essa cena? Tu és totalmente assim. É o mesmo preço, mas é mais caro ou mais barato, consoante o teu meu desejo interesse. de comprar ou não. Se me interessar a mim, ui, já encareceu mais €1, na Isto é boa. porque o Tiago quer comprar tudo. Quer comprar tudo, Não. até parece. Sim, tá. O Tiago é o gastador da relação. Sou E eu sou a gastador. poupada. Mas também sou o visionário. É, Vá, bora lá. bem, hoje o que é que temos aqui? Hoje Eu? temos aqui um docinho que está no armário de casa há um mês e meio. Porque nós fomos jantar com um casal amigo que conhecemos através do Instagram 25 de novembro de 2023. e recebemos isto como prenda de Natal. E eu Pois pensei, foi, vamos pois trazer para o docinho da semana. Mas depois, entretanto, meteu-se o Natal e nós queríamos trazer doces alusivos à época. E então isto ficou para. Pronto, ficou para depois. E este aqui quase não sobreviveu, porque eu sou sincera. A primeira vez que abriste isso, foste tu e eu disse assim: não vamos abrir, porque opá, a ideia é agir, é provar no podcast. Ir provando e ir dando a opinião de acordo com quem está a provar pela primeira vez. E, não, vamos provando. E depois lá provamos outra vez. Porque eu lembro-me perfeitamente que era de noite, eu apetecia mesmo um doce depois de jantar, não tínhamos nada em casa. Eu pensei, Tiago, desculpa, mas não vou ficar algada Algada. porque tu queres guardar para o podcast. Pá, eu acho que faz mais sentido assim. Agora, por exemplo, eu vou provar isso, mas na verdade eu estou farto de saber o que é que isto sabe. Eu acho que isto diz doce de amendoim. Eu acho que isto não é tipo paçoca. Eu acho que isto é tipo paçoca, mas não é paçoca. Não, o Vinícius, que foi a pessoa que nos deu, o Vinícius e a Adriana, um abraço e um beijinho, ele explicou-me que a diferença entre o doce de amendoim e a paçoca é ali a textura. Se reparares a paçoca, tu apertas e aquilo desfaz, e isto é rijo, o doce de amendoim. Exato. Ele explicou-me também que acha que há uma diferença a nível de sal. Talvez um tenha sal e o outro não. Talvez este não tenha sal. Mas ele disse que não tinha a certeza. Ele disse que era. Este só tem 0,5 de sal, se calhar o outro tem Acho que o outro mais. tem um bocadinho mais. É a textura e a textura e talvez aqui a diferença do sal. Exato. Sendo que paçoca também é um doce de amendoim. Sim, a paçoca, quando nós estivemos no Brasil, aquilo Pois era é, tipo um quadradinho. paçoquinhas. Aquilo era tipo um quadradinho, um real, e um real, para terem noção, é para aí 20 cêntimos, não é? Na época era 20 cêntimos. Ou menos. €1 é 5 reais. Ou era? Na altura era tipo Agora não 6. estou a acompanhar. Mas era tipo 20 cêntimos e era um quadradinho tipo este aqui, para quem está a ver em vídeo, mas é mesmo bom e eu acho que é um docinho que vem na quantidade perfeita, porque isto é doce e se comermos muito torna-se enjoativo, mas o quadradinho sabe mesmo bem. E depois temos, eu trouxe aqui o pacote. Ele ofereceu-nos duas coisas. Depois eu não. Eu estava até a dizer há bocado que eu nem percebi quando ele ofereceu se era com o propósito de harmonizar ou se era duas cenas aleatórias. Claro que não era para harmonizar goiabada com paçoca, não é? Por que não? Agora vamos provar e vamos ver. Sim, Tiago, mas a goiabada é tipo marmelada. Sim, sim, sim. E não sei se deste o contexto, mas ele ofereceu-nos isto porque foi os docinhos da infância dele. Porque é que estamos Qualquer a pessoa que trazer esteja desse lado que nos queira enviar os vossos docinhos da vossa infância, estamos disponíveis para os receber. isto? A morada é a rua! Nós trouxemos goiabada e pusemos aqui queijo, porque eu achei que combinava bem para não estarmos a comer a goiabada só assim. E pronto, temos a paçoca, que não é paçoca, que é doce de amendoim, que já experimentámos 10 mil vezes, porque eu tentei partir isto até ao mais ínfimo, até não dar mais.
e vamos Pois. experimentar hoje. Qual é que queres experimentar primeiro? Pá, é harmonização ou não? Hã? É harmonizar umas coisas com as outras. Não, Tiago, vamos experimentar a primeira goiaba ou a primeira paçoca. isolado? A goiabada com o queijo e isto isolado, sim. Pá, eu quero ir para a goiabada, porquê? Porque a goiabada é a primeira vez que eu vou comer. Dar aqui também um disclaimer que é goiabadas, marmeladas, não é a minha cena. Eu talvez nunca tenha comido isto. A sério? Sim, talvez nunca tenha comido. Sempre olhei e não... Tanto que eu comecei a gostar agora de compotas, aquela compota de abóbora e nozes que fazes, etc. Eu comecei a gostar agora. Eu nunca gostei desse tipo de cenas, estás a ver? Compotas e cenas. Nunca gostei. Gosto muito de doces. Já eu, claro que adoro. Sim, tu gostas. Já. Vamos lá provar. Tchim, tchim. Tchim, tchim. É bom. É muito bom. Eu gosto um bocadinho mais de marmelada do que goiabada, mas também gosto muito de goiabada. E gosto exatamente assim. É diferente esta, e porque isso é produto mesmo do Brasil, é importado. Sim. Não sei, estou a dizer isto, mas se calhar todas são, ou não? Não sei, mas isto encontra-se acho que facilmente no supermercado. Eu quando era mais nova, sabes quando eres adolescente e queres comer alguma coisa em casa e nunca há nada em casa para comer? Tipo, imagina, mas não te agrada. Imagina. Eu lembro-me que eu fazia muitas vezes que era marmelada, tipo aos quadradinhos, uma banana às rodelas e queijo aos quadradinhos. E eu às vezes ainda faço isso para comer e é mesmo bom. Pois, eu nunca... Sempre fui um bocadinho esquisito em relação a misturas. Não era esquisito. E quer dizer, em criança mesmo, era muito esquisito, sim. Mas depois, na adolescência, mesmo na pré-adolescência, já não era esquisito a nível alimentar. Mas sempre tive ali a cena de misturas, não, sabes? Mesmo banana e queijo, que é uma mistura que eu até gosto, se fosse num prato partidinho, etc. Eu até gosto. É uma cena que eu comecei a comer nos últimos anos. Mas por acaso eu acho que banana e queijo é muito estranho. É? Mais estranho do que marmelada e queijo, ou doce e queijo. Não, é bom. Por exemplo, imagina, há pessoas que metem pão com banana e queijo. Eu acho isso... A minha avó come isso. Sempre achei bizarro. Eu acho bizarro as minha pessoas avó que come. metem uma banana no pão e comem como se fosse... Então, bizarro. até olha esta bizarrice. A minha avó já a via fazer à minha frente. Mete uma laranja no pão. Aperta. Como se estivesse a apertar uma bifana e come, acredito. Mas e depois diz, ai Neto, é tão bom. Estou a ficar com água na boca. Diz-me isto enquanto está a comer. E eu penso, oh God. Bem, cada um como cada qual. Cada cabeça a sua sentença. E agora vamos experimentar o doce de amendoim. Que eu já experimentei, já sei que gosto. Este doce, eu acho que é mesmo para comer devagarinho, não sentes isso? Eu como este doce às dentadinhas mesmo pequeninas, porque depois desfaz-se, é mesmo bom. Todo o doce é para comer devagarinho. Às vezes nós não conseguimos. Sim, mas este aqui eu sinto a necessidade de comer devagarinho. Ok. Mas o propósito é comer devagarinho. Porque repara, se estamos a comer por prazer, se estivermos a comer devagarinho, estamos a percepcionar melhor o sabor, a textura, a temperatura, o cheiro, etc. Logo estamos a ter mais prazer. Estamos a ter mais prazer, a nossa saciação fica preenchida mais rápido. Sabes, por acaso eu não tenho muito mais facilidade em comer os doces, as sobremesas devagar, do que as refeições principais. Eu é ao contrário. Eu sei, Às eu vezes. ia dizer isso. Eu às vezes o doce aspiro. Agora as refeições principais, mais devagar. como super devagarinho. E eu já pensei que poderia ser até porque vou para a refeição principal com mais fome, então é mais difícil comer mais devagar. E depois no doce já estou saciada, então é mais fácil comer mais devagar. Mas imagina mesmo que eu não tenha comido nada tipo, nas horas anteriores e for um doce, eu gosto sempre de comer mais devagarinho. E é que não é só o gostar, porque gostar eu gostava sempre de comer mais devagarinho, mas sabe melhor, então eu como mesmo mais devagar porque me sabe muito melhor. A minha é mais desafiante. Não sei explicar também porquê. Porque imagina, posso adorar o prato principal. Pode ser tipo dos meus pratos favoritos, uma comidinha de tacho, arroz de tamboril ou qualquer coisa assim do género. E eu como devagarinho na mesma. E estou a adorar. Mas, por exemplo, agora vou comer um croissantzinho de ovo. Eu adoro croissants, por exemplo. Epá, é desafiante comer devagar. Não sei explicar, mas é mesmo difícil. É um trabalho que eu estou a desenvolver, que é esse de respirar fundo e comer o coração mais devagar. Mas para mim é difícil. Enquanto se for a um restaurante ou mesmo a comer em casa, um prato que eu adoro, que seja dos meus favoritos, já não como há um ano,
vou comer devagar na mesma. Percebo. Mas a sobremesa, fogo, é difícil. A minha tendência é ao contrário. Eu tenho que fazer um esforço muito maior para comer a refeição principal mais devagar. Porque, por exemplo, pequeno almoço e lanche também sinto que consigo comer bastante devagar. Mas refeição principal, prato principal, e eu nem sei se... Porque há aquelas pessoas que tipo, eu não ligo nada a doce, eu sou muito mais de salgados. Eu acho que sou dos dois. Eu ligo a doce e a salgados. Não é por gostar mais do prato principal, estás a ver? É mesmo porque não sei qual é... Tenho que fazer um esforço muito mais, é um esforço ativo que eu tenho que fazer, Sim. enquanto, por exemplo, no pequeno almoço, lanche, sobremesas, é uma coisa muito mais tranquila e quase inata em mim. Eu, na verdade, eu acho que sei o porquê em relação ao meu caso, que é, eu sempre associei o almoço e o jantar a convívio e a estar a desfrutar da refeição. E como eu associo o convívio, então é-me natural, intrínseco, pousar os talheres, conversar e talvez não, de certeza, que quando vou comer um croissant, uma sobremesa que eu gosto, a algum sítio, como eu não estou a associar isso a convívio e a mero prazer em termos de palatabilidade, É mais a despachar. é mais a despachar. Mas óbvio que isto é um processo inconsciente. E vou a um restaurante ou como em casa um prato que eu gosto muito, eu associo tanto aqui a parte da socialização e a parte cultural que o comer rápido não é uma coisa que me aconteça. Eu acho que a justificação está aí no meu caso, não achas? Sim, é possível. Enquanto quando eu vou comer uma sobremesa ou assim, eu não estou a pensar na parte da socialização. Se formos comprar um croissant. Acho que vamos passar para o nosso tema, porque entretanto... O nosso tema não era este? Parecia. Então vamos passar aqui para o nosso tema. Eu sei que parecia que o nosso tema era aqui as paçocas, mas não é. Não é o nosso tema. E pronto, o nosso tema é aqui associado às resoluções de ano novo, não é? Yes. Ano novo, vida nova. Vamos perceber se isto é verdade, se não é verdade. Não sei, queres começar por introduzir? Sim, eu acho que se calhar podemos começar por explicar que, na nossa visão, não existe um certo nem um errado. Deixa eu só tirar-te aqui Tu tinhas aí um algodão no olho. E é para estranho. Quer dizer que, sobre esta questão de fazer resoluções ou não, na nossa visão, acho que posso falar pelos dois, não existem certos nem errados de devemos fazer exatamente isto ou não devemos fazer tudo isto. Claramente, as resoluções, para a maior parte das pessoas, têm um poder simbólico muito grande, porque é quase como se tu tivesses... Eu acho que nós podemos olhar para o ano quase como se fosse um caderno e nós olhamos para a passagem de ano como se aquele caderno fechasse... Sabes quando andavas na escola e tinhas um caderno por ano letivo para aquela disciplina? É como se aquele caderno fechasse, fosses pôr no armário e nunca mais fosses abrir e agora tens uma possibilidade de abrir um novo caderno e são mais 356 oportunidades. 350? 66. 66. Estava a tirar 10 dias ao ano. E isto para dizer que, claramente, isto tem um caráter simbólico muito grande porque é como se abrisse uma nova possibilidade de repente mudares a tua vida, porque nós dividimos muito a nossa vida por marcos, por divisórias, de agora inicia isto, agora finaliza aquilo. E se nós pensarmos até numa perspectiva de olhar para trás na nossa vida, tu identificas as fases que tiveste exatamente por inícios e fins. Foi a fase que andavas na faculdade, que teve um início e que teve um fim. Início de uma relação que começou e terminou em 2018, por exemplo. Foi a fase do Covid, que foi, imagina, vem-te logo à cabeça, 2020, a fase da quarentena. Nós organizamos os nossos pensamentos, o acontecimento, a própria percepção da passagem do tempo através destes marcos, através destes inícios e finais de capítulo. Exatamente, ou seja, é perfeitamente normal que nós olhemos para o marco que é a passagem de ano como esta questão de uma nova oportunidade, uma forma de criarmos novos objetivos, olharmos para a nossa vida e percebermos aquilo que estamos contentes com, aquilo que não estamos contentes e queremos mudar. Agora, acho que entra aqui um problema entre aspas, porque não sei se é bem um problema, mas é a ideia de que lá está, o caderno do ano anterior é posto no armário e é quase como se fosse um capítulo fechado e agora é um capítulo novo e tens 1000 oportunidades e vais mudar tudo. E eu acho que aqui entra um problema de quase viés de achares que a mudança de um dia para o outro vai fazer com que, ok, estás mais motivado exatamente porque existe este marco e muita gente quase se guarda para mudar quando o marco acontece, tanto que existe muita coisa de esperar pela segunda-feira para começar uma dieta, é exatamente por isso.
Mas acho que também não é que não seja correto, porque quem sou eu para dizer se é correto ou não, mas na minha visão não faz muito sentido de olhar para esta questão de ok, agora é uma nova oportunidade e tipo, eu vou fazer tudo diferente e de repente vou estabelecer mil e uma coisas que não têm nada a ver com aquilo que eu fazia no ano passado, só porque aquele ano já passou. Mas calma, porque a vida é contínua, não é? Não é por existirem estes marcos que de repente, por mudar um dia, ou por eu fazer anos, ou porque a partir de agora, sei lá, o meu filho vai para a escola e vou ter mais tempo para mim, que vai mudar tudo do dia para a noite. Nós temos é que agarrar no caderno do ano passado e continuar a escrever a continuação daquilo que estávamos a fazer, que não inclui mudar tudo. Exatamente. É que repara, é como estás a dizer, muda o ano, mas a vida é contínua. O teu ser, quem tu és, a tua identidade, está igual no dia 1 de janeiro do que estava no dia 31. Ou seja, é um marco apenas. Então tu deves pegar sim nesse marco, deves olhar como um início de capítulo para colocar uma intenção de mudança gradual e lenta, como qualquer mudança deve ser, e a partir daí começares a trabalhar na construção da tua nova identidade, na construção da pessoa que tu queres ser no futuro. Isso sim, pode ser uma janela de oportunidade para essa mudança. Mas tens que te recordar que essa mudança tem que ter uma estrutura base. Ou seja, tem que ter substratos, tem que ser uma mudança que seja lenta, não é? Porque não há nenhuma mudança que aconteça assim num clique, num abrir e fechar de olhos. Então é importante termos isso em consideração. Por outro lado, tendemos a achar, muitas das vezes de forma quase generalizada, que estas questões da resolução de ano novo não importa para nada, né? Novo ano, nova vida, nada. Vai tudo continuar a ser exatamente como era. Sim e não. Porquê? Porque se por um lado é verdade que vai continuar a ser tudo como era se tu não fizeres nada em relação a isso, por outro lado, se tu pegares nesse marco, nesse início de capítulo e decidires intencionalmente tornar-te uma pessoa diferente, que possa fazer coisas diferentes, percepcionar o mundo e assim mesmo de forma diferente, naturalmente poderás ter resultados totalmente diferentes daqueles que tens tido até então. Sim, sem dúvida. Eu acho que às vezes até parece que se goza um bocado com pessoas que fazem mudanças na primeira semana de janeiro ou na segunda. Por exemplo, estou-me a lembrar, nas redes sociais aparecem imensos vídeos nesta altura a dizer, tipo, na semana passada, em dezembro, não havia ninguém no ginásio. Agora, e depois metem um vídeo das pessoas todas no ginásio na primeira semana de janeiro, quase a gozar um bocadinho ou a fazer humor com o efeito, que é um efeito geral. É feito mais nada. Exato. E não é mentira isso. Não é mentira, mas eu acho que às vezes... ou seja, eu nem sequer... Eu estou a dizer isto, mas eu não sei se tenho uma opinião definida sobre esta questão das resoluções de ano novo, de fazer ou não fazer. Acho que não tenho bem, portanto, para mim ainda não sei bem se vou fazer ou não. Mas isto para dizer que não tem problema nenhum nós decidirmos na primeira semana de janeiro iniciar e mudar hábitos e estabelecer coisas que queremos alterar na nossa vida, como por exemplo o ir ao ginásio, que é uma coisa super típica. Agora, temos é que ver se, lá está, se existem bases e temos uma estrutura sólida para aguentar aquele tipo de mudança, para não ser uma coisa de, ok, na primeira semana de janeiro vou todos os dias, na segunda vou 3 vezes e a partir daí deixa-me esperar por fevereiro porque agora já não está a resultar. Para não ser, eu acho que temos que olhar para a nossa vida e perceber se existem padrões que se estão sempre a repetir. Padrões de atividade física que não se mantêm, padrões de dieta, e estou a falar destes temas porque é aqueles que nós mais trabalhamos, mas isso aplica-se em relação ao nosso trabalho, em relação a tudo na nossa vida. E perceber se esses padrões existem, tentar, ok, aproveitar esta época, se calhar se sentimos mais motivação e sentimos vontade de fazer algo por nós, para fazer mudanças sim, mas para ter cuidado para não cair nos mesmos padrões antigos, porque senão vamos ter exatamente os mesmos resultados. Sim, repara, e até que ponto, eu queria também deixar aqui outra perspectiva, fazer resoluções, ok, mas até que ponto precisa ser sempre à volta da novidade e não pode também ser repetir, aprimorar aquilo que já temos vindo a fazer e fazê-lo de forma melhor em 2024, por exemplo. Dar um exemplo específico. Caminhadas é um hábito que eu tenho aprimorado há muito tempo. Por que não começar a aumentar a frequência de vezes que eu faço semanalmente a caminhada? Em vez de já estar a pensar em ir para o hockey patins ou para a ginástica acrobática, que está tudo certo, por que não aprimorar aquilo que eu já faço com alguma mestria em termos de consistência? Por que não aprimorar? Aprimorar esse hábito, em vez de estarmos sempre estimulados
pela novidade, por termos que fazer mais. Não sei, não quer dizer que esteja errado, mas por que não também olhar para esta forma? Em vez de estar à procura, sei lá, de um novo negócio, de uma nova empresa para trabalhar, do novo desporto para fazer, de um novo relacionamento para ter, sei lá, estou a inventar. Por que não olhar para aquilo que já temos e ver se é possível aprimorar? Mas é exatamente isso que era. Eu acho que tu explicaste de uma forma muito melhor, mas era exatamente isso que eu estava a querer dizer há bocado em relação àquilo do livro que metes na estante. Sim. Que é, em vez de estarmos constantemente à procura de novas coisas e de repente inserimos 10 novas coisas que nem sequer era o que nós fazíamos, porque não agarrar exatamente naquilo que já estávamos a fazer, mesmo que achemos que era insuficiente, e melhorar 1% que seja e adicionar uma nova coisa no máximo. E quando essa uma nova coisa estiver consolidada, então adicionar outra. Mas o que é que as pessoas fazem? Em dezembro não fiz nada para mim, não me dediquei tempo nenhum a hobbies, não tirei tempo nenhum para mim, estive sempre numa correria, atividade física não fiz, alimentação pensei que deixo para janeiro e em janeiro agora vou comer sempre uma sopa à noite e não como mais nada, vou ao ginásio todos os dias, vou começar a fazer paddle 3 vezes por semana, vou começar a estudar todos os dias alguma skill nova que vou precisar no meu trabalho. Percebes? Ou seja, é tudo de... Não, agora que vai ser eu que vou mudar a minha vida. E colocamos sempre objetivos que vemos nos outros, que são objetivos que associamos a uma vida bem-sucedida nos outros, queremos implementar para nós, mas esquecemos que, lá está, não existe uma estrutura sólida para agarrar aqueles objetivos e que são coisas completamente diferentes daquilo que estava a ser a nossa vida até então. Exatamente, exatamente. E eu acredito que seja esse o foco, que é olhar para o que já fazemos e fazê-lo o melhor, ou fazê-lo... Às vezes nem é só fazê-lo melhor, é ganhar a consciência que já fazíamos algo que nos faz bem, identificamos que isso nos faz bem, que nos dá equilíbrio mental, emocional, físico, e olhar para as razões, para as causas de não termos feito isso que nos faz bem tantas vezes como gostaríamos. Posso dar um exemplo. O paddle, para mim, é uma coisa que eu gosto muito. A verdade é que em 2023 devo tê-lo feito 2 vezes, durante o ano inteiro. Para aí 2 vezes, não mais. 1 ou 2. Que é que eu decidi em 2024? Não estou a criar necessariamente algo de novo. Eu decidi que vou repetir aquilo que eu já gosto e aquilo que me faz bem em 2024 mais vezes. Por exemplo, estou a pensar em fazê-lo 1 vez por mês. O que é muito para quem o ano passado só fez 2 vezes o ano inteiro. Entendes? É mais dentro desta linha de raciocínio. Não quer dizer, quando temos hábitos, agora já que estou a dar exemplos de atividade física, vou-me manter aqui. Não quer dizer que quando já temos hábitos muito consolidados, que não possamos partir para outro. Agora, estarmos constantemente à procura da novidade, enquanto não temos os outros hábitos antigos incrementados, não faz grande sentido. Para que é que eu quero correr uma maratona se eu ainda não consigo caminhar 1 vez por semana, todas as semanas? Sim. Não é? Se calhar vou começando a caminhar e depois um dia, se me fizer sentido introduzir, se eu quiser aumentar a dificuldade, o nível, etc., posso um dia começar a correr, mas se calhar é contraproducente começar a correr agora. Estou só a dizer aleatoriamente sim. para dar um exemplo. E uma perspectiva que eu também fui ganhando no ano passado é que as pessoas mais bem-sucedidas, em que área for, são aquelas que estão constantemente a repetir e a aprimorar exatamente as mesmas coisas. E posso dar o exemplo, nada a ver com a parte de estilo de vida, mas, por exemplo, no negócio. Imagina, és muito mais bem-sucedido neste podcast se fores sempre aprimorando, tiveres consistência e, olha, posso melhorar agora um bocadinho aqui, posso melhorar outro ali, do que fazes 3 episódios de podcast, a seguir o podcast vai, porque agora queres ir fazer uma rúbrica para o Instagram, porque depois a seguir queres fazer não sei o quê. Ou seja, na parte do estilo de vida é exatamente a mesma coisa. Nós somos tanto mais bem-sucedidos quanto temos um único foco. Ou seja, imagina, o meu foco neste momento, por exemplo, é as caminhadas. Então, de repente, não vale a pena já estar a pensar em 10 mil desportos diferentes e também vou correr e também, se calhar, devia ir para o ginásio 3 vezes por semana, percebes? Deixa-se só ficar nas caminhadas e aprimorar este objetivo que eu tenho e ir melhorando. E quando ele estiver sólido, sim, iniciar outro. Não dispersar energia por todo o lado, porque quando nós colocamos energia num único ponto,
nós estamos só focados nesse ponto e estamos a melhorá-lo. Quando expressamos a nossa energia por 10 coisas diferentes, acabamos por não fazer nenhuma delas Não fazemos bem. nenhuma bem. Exatamente, exatamente. Eu concordo inteiramente com o que estás a dizer. Que o valor está muito mais em repetir aquilo que já identificámos que é bom para nós, que nos faz bem, que nos leva para onde nós queremos, do que estarmos a ser invadidos, porque isto é uma questão do ser humano, não é individual. Sim. Todos nós, sem exceção, a não ser que ganhemos consciência disso e comecemos ativamente a pensar de outra forma, porque a nossa tendência natural é sermos apaixonados pela novidade, pelo síndrome da novidade, não é? Então, que é estimulante. É dopaminérgico. Exato. Só a antecipação da futura recompensa. Ah, não, agora que se lixa o podcast, eu vou fazer uma coisa. Já estou entusiasmado só de pensar que vou fazer uma coisa diferente. Porque a repetição é dura. A repetição retira o entusiasmo. E como nós precisamos desse entusiasmo para viver, tendemos a evitar tudo o que seja duro, tudo o que seja repetitivo. Mas é na repetição que está o sucesso, exatamente. Seja em que área for. E repara, há uma frase que há uns anos eu vi e que me impactou muito e que quanto mais estudo, quanto mais experiência vou ganhando, não é? com as minhas vivências do dia-a-dia, mais me vou apercebendo do poder desta frase, que é a chave do sucesso. E sucesso, bora definir sucesso, é alcançar objetivos que tu queres. Sucesso é só isto, seja o que o objetivo for. A chave para o sucesso é repetir 1000 vezes uma coisa e não fazer 1000 coisas uma vez. Exatamente. Esta é a chave para o sucesso. É repetir 1000 vezes a mesma coisa. E não estar sempre a repetir 1000 coisas, mas eu só experimento uma vez. Não. Aquilo ali é que é mais fixe, aquilo ali é que eu gosto mais, aquilo ali é que me vai trazer isto ou aquilo. Se calhar isto aqui que tu estás a desprezar pelo fator novidade é que daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, te iria trazer essas coisas todas que tu estás a pensar, só que o estímulo pela novidade não te permite ter percepção disso. Exato, então deixo aqui o convite para quem estiver a ouvir pensar que coisas é que nos anos que passaram para trás estavam a fazer que consideravam que estavam a ser bem-sucedidos, mesmo que não fosse com todas as condições que achavam que eram perfeitas, e focar em aprimorar essas mesmas coisas, um bocadinho que seja, todas as semanas, todos os dias. E acho que podemos passar aqui para um tema que eu gostava de falar hoje, que é super comum, que é colocar objetivos de perda de peso nestas resoluções, que no fundo eu acho que existem muitas pessoas, inclusive eu já o fiz, quando era mais nova, de iniciar um novo ano e tipo, não, este ano é que vai ser, ainda por cima tenho um casamento no verão, este ano é que vou perder 10, 15, 20, 30, o que seja, de quilos. Queres dizer alguma coisa sobre esta questão? Quero só te dizer uma coisa antes de passar para ti, desculpa. Que é engraçado entre aspas, porque não tem piada nenhuma, mas se nós olharmos para trás, provavelmente quem estabelece resoluções de perda de peso, fácil de identificar um padrão de que, à medida que os anos passam, os quilos vão aumentando. Que é, em 2010 eu queria perder 7 quilos. Em 2015 eu já queria perder 15. E agora, em 2023, o meu objetivo já são 22 quilos. E de repente temos sempre objetivos de perda de peso. Nós até temos uma dieta que até funcionou na altura. Funcionou, porque nunca consideramos que parte do ganho de peso também faz parte dessa dieta. Mas, lá está, se formos olhar para trás na nossa vida, à medida que o tempo passa, os nossos quilos de objetivo de perda vão sempre aumentando e nunca se mantêm. Isso estás a dizer é curioso, porque quando falo com as pessoas em consulta, e às vezes as pessoas mandam-me também mensagem, e falamos um bocadinho, e eu percebo que quando as pessoas me estão a dar um bocadinho do seu contexto, do passado, elas às vezes referem, claramente essa escalada do peso ao longo dos anos, né? Esse aumento gradual do peso, mas as pessoas referem que determinadas dietas não funcionaram, mas houve ali uma que funcionou. Ou seja, não associam essa dieta que funcionou a este aumento de peso no futuro. Ou seja, a dieta, aquela dieta que funcionou,
ainda fica com a fama de que funciona. Ela é que não conseguiu. Sabes? E é curioso como as pessoas não fazem essa associação. Será que funcionou? Então, se hoje, na altura que fizeste essa dieta, precisavas, como quem? Tu definiste que querias, e é legítimo, perder 10 quilos. E se agora queres perder 25, como é que funcionou aquela dieta? Porque se calhar se não fosse essa dieta, não estavas nesta busca dos 25 e bastava aos 10. Sabes que se pensares nisso como se fosse um medicamento, imagina que tu estás com uma gripe e tomas um medicamento e naquele período em que estás a tomar um medicamento, que o médico disse que eram 7 dias, a gripe te passa-te e tu ficas bom. Tu consideras que o medicamento funciona. Mas se, imagina, passado 7 dias mais de parares de tomar o medicamento, começas a ficar com imensas dores nas costas, isto é só um exemplo, obviamente, imensas dores nas costas, vais ao médico e é um efeito secundário do medicamento. Tu pensas logo, ok, este medicamento nunca mais vou tomar porque claramente isto trouxe-me efeitos secundários. Nas dietas é engraçado porque a cultura da dieta faz o seu trabalho tão bem feito que consegue fazer com que tu aches que a culpa é tua e não da dieta. Então, não, aquela dieta houve uma altura que funcionou, depois eu é que não consegui manter. Pois Percebes? é, isso. Totalmente. Ou seja, também é um convite que fazemos às pessoas que nos ouvem, que é esta reflexão. Será que essa dieta que eu digo, nem que seja inconscientemente, sem pensar, que funciona, será que ela funciona mesmo? Então porquê é que aconteceu este efeito ioiô? Exato. Será que se funcionasse, esse efeito ioiô não teria acontecido? Fica a reflexão também. Para as outras pessoas que me estão a ouvir que já ouvem o podcast há muito tempo, já não vão estabelecer objetivos de perda de peso e que talvez até pode ser o caso de que este é o primeiro ano em que não estabelecem objetivos de perda de peso, acho também é interessante pensarmos e refletirmos que, lá está, por esta questão da novidade, dos estímulos, de agora eu vou fazer isto por mim, ser tão dopaminérgico, ser tão estimulante, ser tão quase traz uma adrenalina de agora é que vai ser. Agora é que vai. Pode ser o caso de, se é o primeiro ano que não estabelecemos objetivos de perda de peso, que haja quase uma sensação de vazio, de ok, então este ano eu não vou fazer nada por mim porque já não vou estabelecer objetivos de perda de peso. E é verdade, em parte, que existe uma perda de algo, porque tu escolheste não fazer por aquele caminho, mas também é interessante pensar que, por outro lado, ganhamos espaço para outras coisas. E ganhamos espaço e tempo e disponibilidade mental e física, se calhar para nos dedicarmos a novos hobbies e pensar que tipo de hobbies é que poderíamos inserir na nossa rotina, que tipo de que formas é que poderemos explorar o tempo para nós. Como é que poderemos, se calhar, aprofundar e melhorar relações que já temos na nossa vida ou novas relações? Como é que podemos trabalhar no nosso desenvolvimento pessoal? Ou seja, um N de possibilidades que se abrem porque, lá está, sempre que nós dizemos que não a alguma coisa, estamos a dizer que sim a um conjunto de novas possibilidades e também é interessante pensar desta forma de que, ok, se calhar não tens aquele estímulo e aquela motivação toda de agora vou começar isto, para aquilo, mas podes tentar abrir a possibilidade de que é um novo espaço para preencher com outras novas coisas. Ou, como estávamos a dizer há pouco, melhorar coisas que já estávamos a fazer anteriormente. Sim, repara, aquela questão que até foi o insight da semana, do episódio anterior, do ser, fazer, ter. Nós, quando abandonamos a dieta, estamos a abandonar, sobretudo, o fazer e o ter. Porque repara, a dieta, de forma geral, tu não estás a trabalhar no teu ser, em quem tu és. Tu só estás a fazer a dieta para ambicionar ter determinado peso, determinada imagem corporal. Qual é a questão? Se tu abandonas as dietas, estás a largar o fazer e o ter, mas estás a trabalhar no teu ser, que é o chamado desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal, através do autoconhecimento, estás a trabalhar no teu ser que te vai permitir no futuro fazeres e teres resultados diferentes na tua vida. É curioso, não é? Porque quando tu estás só no fazer e no ter, dificilmente consegues resultados, pelo menos, sustentáveis a longo prazo. Quando recuas e começas pela base de tudo, que é quem tu és, quem eu sou, quem eu quero ser, para que me permita fazer e ter determinados resultados. Aí os resultados começam a ser sustentáveis, porque as tuas ações estão sustentadas tendo como base quem tu és ou quem te estás a tornar. Então as coisas ficam mais fluidas, porque é mais fácil eu fazer e ter coisas que sejam
adequadas ou que caibam na pessoa que eu me tornei. Sim, podes pensar como se estivesse a construir uma casa. E é como se, eu não percebo nada de arquitetura, mas vou imaginar, porque acho que é assim que funciona, que a casa, imagina, tens o chão e a casa não está só por cima, tu tens alicerces, não sei se chamam alicerces, Sim, mas tens alicerces. tipo raízes de pedra que estão debaixo de terra para agarrar a casa, porque se vier um vendaval não queres que ela voe. E quando te focas só no ter e no fazer, tu só tens as paredes e se vier um ventinho já foi. É tipo a história dos três porquinhos. Sim, exatamente. Porque não há solidez, não é? Não há estrutura. Exatamente. Então, abandonar as dietas, a resolução das dietas para o ano novo, pode ser uma excelente oportunidade para eu abraçar metaforicamente quem eu sou e quem eu me quero tornar e, por consequência, no futuro, posso ambicionar ter resultados diferentes. Porquê? Porque tornei-me uma pessoa diferente em termos de perspectiva, de olhar para dentro e de ver o mundo. E podemos então, acho que, passar para o insight da semana, que estávamos a debater mesmo antes de começar. Que... Foi 2 minutos antes de começar, né? Perguntaste-me assim, qual é que é o insight da semana? Olha, novo ano, nova vida. Exato. É ressignificar, não é? É dar aqui uma reconstrução. É esta frase que é clichê, não é? Novo ano, nova vida. Há gente que acredita nesta frase, há pessoas que não acreditam. Eu não acredito, daí querer reestruturá-la para que fique de uma forma que eu acredito mais. Então o que é que eu acredito? Que a frase devia ser algo do género, ou a filosofia. Novo ano, nova oportunidade de eu crescer, de eu me desenvolver, para me tornar outra pessoa e que essa pessoa que eu me tornei permita, no fundo é exatamente o que estávamos a falar anteriormente, que isto permita eu ter resultados na minha vida diferentes daqueles que eu obtive até agora. Então, este é o insight da semana. Eu sei que está muito parecido ao que acabámos de falar há 2 minutos, mas de alguma forma é positivo. Porquê? Porque realça que esta, na minha opinião, na minha perspectiva, deveria ser a frase, o pensamento que as pessoas poderiam levar consigo. Se calhar, para terminarmos, podíamos só partilhar se este ano vamos fazer resoluções de ano novo, se vamos estabelecer algum tipo de objetivos, se no passado já estabelecemos ou não. Qual é que é a tua experiência com as resoluções de ano novo? Ok. No passado, eu tenho 2 vidas. Tenho antes de 2020, ou seja, antes da pandemia, porque lá está, olha, isso é a prova que os marcos são importantes. A pandemia, para mim, foi o marco mais importante da minha vida. Quem eu sou hoje, quem eu me tornei nestes últimos 4 anos, eu posso agradecer à pandemia. A verdade é essa. Não foi a pandemia, mas foi o marco da pandemia Possibilitou. que me obrigou a estar parado, me obrigou a ficar preocupado, com medo, né? Porque estava a viver uma coisa, tal como toda a gente, a não ser quem tenha 60 e tal anos e viveu a gripe espanhola, não foi? Foi há 100 e tal, mas essas pessoas estão mortas. Mas sim, foi esse marco que me permitiu aproveitar essa motivação, esse combustível para mudar a minha vida. Então, antes de 2020, eu sempre fiz resoluções. Qual é que é o espanto? Nunca cumpri absolutamente nada. Escrevias? Não te imagino nada a escrever as resoluções, desculpa lá. Escrevia. Assim, num papel A4 daqueles da impressora, sabes? Que tinha lá, não usava a impressora, mas tinha lá dentro o bloco de folhas dentro da impressora, então tirava e escrevia. Pá, escrevia, imagina, era bué aliciante, sentia-me super entusiasmado, mas nunca cumpri nada. E hoje tenho um conhecimento diferente a nível de comportamento humano e desenvolvimento de hábitos, consigo perceber que fazia tudo errado. Imagina, lembro-me perfeitamente que metia coisas do género. Correr todos os dias. Quando é que eu tinha corrido? Nunca. Entende? Tipo, como é que eu ia correr todos os dias? Quem percebe minimamente de hábitos sabe que os hábitos não se constroem assim. Quanto maior o esforço que tu metes para iniciar um hábito, maior o artrite, maior a resistência. Então tu deves começar pequeno, deves começar com o menor esforço possível. Então eu cometia erros crassos. Porquê? Porque precisava de me desenvolver. Estava pouquíssimo desenvolvido na altura, então eu vejo que sim, tinha aquela dopamina da antecipação da recompensa, de estar ali a escrever e este ano vai ser assim assado. Realidade, era tudo exatamente igual porque eu era a mesma pessoa de ano para ano. Então existem 2 Tiagos, antes da pandemia, depois da pandemia. A partir da pandemia comecei a não desenvolver praticamente resoluções
e a minha vida começou a melhorar de uma forma vertiginosa e de ano para ano tem melhorado muito em vários sentidos. Então, isto até pode dar a entender que se não fizermos resoluções a vida melhora, mas não é isso que eu acredito. Por exemplo, este ano, falando agora no presente, eu só estabeleci, diria, 2 resoluções. E está relacionado com a área do desporto, que é uma área que eu tenho gostado cada vez mais e quero continuar a evoluir. Mas tirando isso, as minhas resoluções é sobretudo aprimorar aquilo que eu já faço. Mas eu, o ano passado, fiz objetivos e foram até bastante realistas, porque no outro dia antes do ano terminar, fui por acaso ver às notas do telemóvel o que é que tinha escrito e não atingi todos, mas atingi alguns. E até fiquei contente por ver isso. É. Sim. Este ano ainda não fiz. É segredo. É segredo. Tá bem. Ainda não fiz. Quero fazer. Não, quero. É que eu acho que não vou fazer objetivos do género ir ao ginásio 3 vezes por semana. Tipo, não vou fazer esse tipo de objetivos porque, lá está, eu acho que isso olho mais como uma continuação, pela primeira vez na minha vida, olho mais como uma continuação daquilo que estava a fazer em termos de estilo de vida, olho mais como uma continuação do que estava a fazer no ano passado e ir melhorando aos poucos, sabendo que tudo são fases e lá está, a nossa vida varia e há alturas em que o planeamento das refeições é uma coisa que é mais fácil de fazer do que outra e a nossa evolução não é linear, nós vamos tendo altos e baixos, os baixos é que vão sendo cada vez mais baixos, menos baixos. Menos bem. Acho que vou estabelecer algum tipo de intenções de coisas que quero fazer este ano, mas numa perspectiva mais geral e não tão... e coisas mais... não tão relacionadas, se calhar, com o estilo de vida, coisas mais abrangentes, percebes? Que quero implementar na minha vida, que não quero partilhar. E depois, a nível profissional, sim, nós estabelecemos e vamos estabelecer objetivos, porque a equipa é assim que funcionamos, Sim, certo. mas do ponto de vista pessoal, acho que é isso. Mas eu nem contei com essas resoluções profissionais porque eu não sinto que são minhas. Mas também é giro Faz parte de uma coisa maior do Sim, que eu. Percebes o mas que é que eu estou a dizer? Mas acho que também é giro partilhar, porque do outro lado as pessoas também vão ter objetivos profissionais. Sim, E sim. uma coisa que eu acho também interessante verem é se os vossos objetivos, eu não sei se isto é uma coisa só minha, mas antes eu sentia que os meus objetivos eram maioritariamente profissionais. Parecia que eu me colocava, eu acho que não existe, claro, não existe uma distinção entre profissional e pessoal, isso não existe, nós somos só uma pessoa, mas sinto que o meu pessoal ficava sempre para trás do meu profissional, eu colocava sempre os meus objetivos profissionais, eram imensos e super smart. Sim. Sim, para ti, mas não sei se as outras pessoas preferem. Sim, é aquele acrónimo do específico, Sim. mensurável, atingível. Temporal, etc. Exatamente. E pessoais, era meia dúzia porque acho que me escondia atrás da parte profissional, percebes? Então, pronto, acho que isso também é uma coisa... atrás da parte. Acho que sim, porque pensava, escondia-me atrás da parte de estou a evoluir nesta área, então o meu foco neste momento é este, e depois acabava por me perder, porque a verdade é que se tu não também te dedicares a coisas que se calhar não te vão trazer dinheiro, mas vão-te trazer outro tipo de coisas, a parte do trabalho também não vai estar boa, não é? E curiosamente são essas coisas que não te trazem dinheiro, mas trazem-te predisposição e equilíbrio que te vão permitir ganhar dinheiro. Exatamente. E nós não tendemos a ver assim. Não, eu não vou perder tempo com isto porque isto não me dá dinheiro. Mas se calhar é esse tempo que tu não estás a perder, mas sim a ganhar, que te vai permitir ganhar mais dinheiro. Porque é difícil, tu se não estiveres bem, como é que tu vais ter predisposição para gerar valor a outras pessoas, né? Porque o dinheiro vem Sim. através disso, mas não vamos entrar por aí. É por aí, sim, Eu acho é isto, que não é? é isto, sim. Porque senão já fica 1h47 e depois ninguém quer ver isto. Pois. E- Nem eu. Pois, e depois sou eu que edito. Cada um nasceu para o que nasceu. Portanto, era isto que tínhamos por hoje. Se estiverem a assistir no Spotify, avaliem o nosso podcast, respondam à pergunta. Se estiverem no YouTube, subscrevam o nosso canal e vemo-nos na próxima quinta-feira às 19 horas.